Pessoal, tudo bem? Estamos aqui num novo bate-papo jurídico do MAB, buscando falar hoje de direito do trabalho puro. Estou eu aqui, o sócio Rafael Borim, que inclusive tem uma grande experiência dentro da área do direito do trabalho, empresarial, é especialista em direito do trabalho e mais ainda ele está focado agora na gestão de empresas, concluindo agora um MBA em gestão empresarial pela FGV. Rafael, prazerzaço poder estar aqui com você, discutir direito do trabalho, os temas mais relevantes atualmente no direito. Bem-vindo. Ô, meu amigo, posso dizer amigo? Lógico, sócio, amigo. Sócio, colega de trabalho, professor Dr. Ricardo Monazzi, um profissional de altíssima qualidade, o qual eu tive a oportunidade de conhecer nas indas e vindas e nas andanças, tudo envolvido ao direito do trabalho. Professor, especialista em direito processual, material do trabalho, direito empresarial, um profissional que eu tenho o privilégio de conviver todos os dias e poder hoje aqui bater um papo contigo, aprender um pouco mais de direito do trabalho contigo vai ser um prazer. Eu tenho certeza que para quem está ouvindo, para quem vai acompanhar esses vídeos aqui também, tem muita coisa bacana para a gente passar para eles. É isso aí, nós estamos aqui, na verdade, não só aprendendo, mas buscando compartilhar conhecimento para que as empresas, as pessoas tenham mais acesso e acesso de forma simplificada ao direito, especialmente ao direito do trabalho, né, Rafa? Sem dúvida. Hoje, a internet é uma ferramenta fácil, simples e acessível, e poder falar de direito do trabalho para empregadores, empregados, para a gente é um privilégio e eu tenho certeza que tem muita coisa bacana aí para a gente passar para a turma. E o que você separou de tema aí mais relevante ou temas mais relevantes para a gente bater bola hoje aqui? Vamos lá. A gente não poderia deixar de falar de teletrabalho. Pós-pandemia é um tema em voga e que tem se desenvolvido, né? Tanto empresas quanto empregados têm maturado essa ideia. E assim, vamos falar um pouquinho das alterações, as tendências. O que hoje, Ricardo, o que você entende que houve de regulamentação, que foi relevante e que as empresas e empregados estão se adaptando? Então, nós tivemos, na verdade, dois grandes momentos, né, relacionados ao teletrabalho. O primeiro grande momento foi, obviamente, no período da pandemia. Nós tivemos a regulamentação por duas medidas provisórias, mas nós já tínhamos, a bem da verdade, a CLT, após a reforma trabalhista, já trazia em seu artigo 73, ali, 76, letra A, B, C, D, E e F, já trazia essa regulamentação. O que nós tivemos, num primeiro momento, relativo à pandemia, foi, na verdade, uma desatenção em razão da emergência. A maioria dos empregadores simplesmente viraram a chave do trabalho para o teletrabalho. E o que nós temos notado como consequência disso nos últimos anos é que, justamente por só terem virado a chave e não formalizado isso em contrato, hoje nós encontramos inúmeros passivos trabalhistas relacionados, né, à despesa do colaborador em seu trabalho em casa não sendo subsidiado pela empresa, a ausência de ajustes sobre usos de internet, o ponto muito esquecido é a questão da ergonomia do trabalho no ambiente de casa. Muitas das pessoas trabalham no sofá, trabalham na sua mesa de jantar. As empresas esqueceram de regulamentar e de cuidar sobre isso. Então, você tem consequências também na parte de saúde ocupacional ou com causas de doença relacionadas à ergonomia, especialmente ligadas à coluna. Então, o que nós temos nesse primeiro momento foi um descuido do empresário na regulamentação, que a própria lei já dizia que deveria ter e não teve. Sim. E num segundo momento, agora, recentemente, teve uma legislação específica que cuidou do teletrabalho, regulamentando ele na possibilidade dele ser híbrido, e isso não descaracterizar o teletrabalho, a possibilidade de controle de jornada ou não dentro do teletrabalho. E são pontos de, assim, forçosa atenção pelo empresário, especialmente, né, na regulamentação documental. E nunca esquecendo de que essa regulamentação documental ela deve ser, obviamente, impactada também pelo cuidado da saúde e segurança do trabalhador. Legal. Uma coisa que eu tenho visto bastante, e aí nos bate-papos, tanto envolvendo questões de gestão empresarial e também do direito do trabalho,
Uma coisa que eu senti nos grupos de estudos que a gente participou relacionado ao teletrabalho, o que faltou nesse período de transição não é só a questão da regulamentação, que isso a gente sabe que é indispensável. O que eu entendo que faltou e que isso gerou um impacto negativo foi as empresas negligenciaram a preparação do empregado para ele estar em casa. Hoje a gente foca muito em produtividade. Sem dúvida. Imaginou-se que o teletrabalho geraria maior produtividade. Só que a gente acompanhou no dia a dia que muitos empregados não conseguiam ter uma disciplina assim como eles tinham anteriormente, de acordar, tomar o café da manhã, se preparar e sair, e isso acabou gerando um impacto negativo para as empresas. Por quê? Várias empresas trabalham com timesheet, mas também avaliam produtividade. E eles sentiram a necessidade de desenvolver alguns planos de treinamento para os empregados entenderem a necessidade de, assim como no estabelecimento da empresa, ter uma rotina de trabalho. Essa rotina de trabalho, no teletrabalho, é muito mais difícil o empregador fiscalizar esse tipo de rotina. E um mecanismo, uma grande empresa que a gente participou de um projeto de compliance, eles desenvolveram um projeto muito legal, que era a empresa na casa do empregado. Eles fizeram alguns treinamentos na empresa, mas acompanharam o dia a dia. Isso foi muito legal, eles tiveram um impacto super positivo, sobretudo na produtividade. E depois a gente vai falar um pouquinho mais de qualidade de vida, bem-estar do empregado e, inevitavelmente, o teletrabalho, principalmente para os empregados de grandes cidades, grandes capitais, também gerou um benefício pessoal para eles. Você concorda, Ricardo? Concordo, e você tocou em 2 pontos que merecem atenção. A questão do teletrabalho, ela levou a uma ausência de desconexão. O trabalhador e o empregador deixaram de ter o cuidado com o momento de parar de trabalhar e também, como você bem colocou, com o início do trabalho. Sim. Então, nós estamos diante de um processo, como você bem colocou também, não da questão de regulamentação, mas da questão de amadurecimento, tanto patronal quanto de empregado, com relação a esses 2 pontos. A rotina ou a disciplina para o trabalho efetivo, o seu início e o seu término. Então, isso passa por um processo de compliance, como você bem colocou, né, que esse cliente resolveu fazer, e obviamente com autorização do empregado para monitorar o seu trabalho e a sua rotina, no sentido de buscar a exata equalização entre trabalho e produtividade e saúde ocupacional. Perfeito. E um outro ponto que a sua fala me fez lembrar é uma matéria muito pouco falada, Rafael, mas que vai vir muito à tona nos próximos anos, que é o cronotrabalho. É o trabalho que respeita o relógio biológico do trabalhador. Olha que legal. O cronotrabalho ele é muito pouco falado, ele vem sendo desenvolvido em países cujo o teletrabalho já vinha acontecendo antes, né, do que nos trouxe a pandemia. E aí se verificou que as pessoas, nós sabemos disso, às vezes você rende melhor de manhã, eu rendo melhor à tarde. Sim, sim. E está se buscando, diante dessa equalização entre produtividade e saúde ocupacional, a se adaptar à rotina do próprio trabalho ou do teletrabalho de acordo com o relógio biológico da pessoa, ou ciclo circadiano, chama-se isso. Então, são temas que, às vezes, o empresário, o RH em especial, não está atento, e isso precisa tanto de uma regulamentação quanto de uma sintonia fina para que a empresa entenda a necessidade do empregado. Muitas das vezes a empresa julga o empregado, critica o empregado, mas não costuma entender os porquês ou o motivo de estar acontecendo a baixa produtividade ou uma ausência de desconexão. Então, o teletrabalho ele perpassa não só pela normatização, mas por uma sintonia fina para que a compliance também ajude a empresa a regulamentar da melhor forma, que consiga confluir produtividade e, além de produtividade, saúde ocupacional. Legal. Bom, pessoal, é por isso que eu falei para vocês que hoje eu ia aprender aqui também. Nada disso. O Ricardo Monazzi é fora da curva exatamente por isso. Está sempre antenado nos temas mais atuais e que pouco discutiram ainda, mas já fala com muita propriedade. Bom, Ricardo, vamos lá.
Não tem como falar de novidades ou de temas relevantes do direito do trabalho sem falar de jornada, concorda? Impossível. Impossível. Até porque isso, acho que estatisticamente deve estar em cerca de 80%, 90% das ações trabalhistas hoje tem algum tipo de discussão. E assim, a gente vê no dia a dia que talvez seja o maior gargalo das empresas hoje, né? Que realmente é o passivo trabalhista relacionado à questão de jornada de trabalho, horas extras, banco de horas. Mas vamos falar um pouquinho aqui, nós separamos um tema bacana. Sempre teve discussão e vários países que têm um maior desenvolvimento, que já tende a se preocupar um pouco mais com o trabalhador, acho que já até implementou isso de forma eficaz, que é redução de jornada. No Brasil, via de regra, a jornada 44 horas semanais. Via de regra, tem contratos especiais, né? Sim, cargos e funções especiais. E existe uma discussão hoje, seja na doutrina, seja nos... todos os profissionais relacionados à justiça do trabalho e também nas empresas, sobre a redução para 38 horas e meia. O que você acha? Vamos falar aqui muito mais do que repercussões. Qual é a nossa visão sobre isso? O que você entende dentro da sua experiência, advogando para grandes empresas, multinacionais? Como você vê esse debate? E vamos falar um pouquinho dos impactos disso, tanto para o empregado quanto para o empregador. Existe uma discussão, e sempre essa discussão, ela vira e mexe, ela volta à tona, especialmente ou em momentos de grandes crises econômicas ou em momentos de grande desenvolvimento econômico, porque sempre se quer, de alguma forma, esticar ou puxar em prol de empregado ou de empregador. Essa redução de jornada, eu entendo de maneira muito modesta que isso já dá para ser regulamentado por via de acordo ou convenção coletiva. E aí eu faço um parênteses, né? As empresas esquecem muito ou deixam muito de lado a relação com o ente sindical. O ente sindical, ele é um grande ator que ajudaria a empresa a regulamentar assuntos muito especiais e excepcionais que aquela empresa precisa, como, por exemplo, uma eventual negociação de redução de jornada ou mesmo o próprio banco de horas. Então, a relação sindical, especialmente pós-reforma, que privilegia o negociado sobre o legislado, seria o ambiente ideal para se trazer à tona o que vem se discutindo para que a lei imponha. A relação trabalhista ela é muito dinâmica, Rafa, ela é muito pujante no seu dia a dia, não dá tempo do Congresso Nacional trazer lei para regulamentar. E o melhor ambiente para se regulamentar é o direito sindical, é a relação para patrão e empregado através de seus representantes. Então, assim, respondendo sua questão de maneira objetiva, eu entendo que falar-se tão somente que a solução é reduzir ou manter a jornada, nós estamos generalizando uma situação que não contempla as especificidades do direito do trabalho. Sim. Uma indústria metalúrgica tem uma rotina, uma indústria de prestação de serviço tem outra rotina. Quem disse que reduzir a jornada desta maneira é melhor para todos? Aí você pode ter um estouro de horas extras em razão disso, porque horas extras continuaria sendo permitido. Mas dentro do limite legal de mais 2 horas extras por dia. Ok, tá, mas é a solução? Não, a solução é, de fato, o empresário ou o seu sindicato patronal se aproximar do sindicato obreiro, do sindicato de empregados e estabelecer a melhor rotina, a melhor compensação, o melhor banco de horas, e aí depois o segundo passo é a gestão de tudo isso. Com certeza. Bom, falando de redução, eu vou para uma outra linha, né? Que desde a reforma trabalhista, da entrada em vigor da reforma trabalhista, a gente fala muito em flexibilização de jornada. Para mim isso é muito mais relevante, muito mais, porque aqui, quando se discute em redução de jornada, eu penso que eles buscam uma melhora na produtividade e uma melhora na qualidade de vida do empregado. Só que nós temos o contraponto, né? Não é só uma questão de relação de trabalho. Não. Eu entendo que é uma questão socioeconômica. Porque dentro da visão do empresário, a gente sabe que isso vai gerar um impacto expressivo. Pode ser positivo ou negativo. Fato é que as empresas vão ter que passar por um período de adaptação e, como você bem disse, Ricardo,
principalmente aquelas empresas que têm uma linha de produção com um número excessivo de funcionários. Porque a gente sabe, essas empresas, hoje elas trabalham com uma margem muito estreita de lucratividade, embora as operações sejam muito significativas. Você imagina, eles calculam hoje o custo de funcionário por hora de trabalho. Então você imagina que se você reduzir a jornada, ok, quais seriam os benefícios? Vão gerar novos empregos, porque você vai ter que contratar mais. Agora, por outro lado, você imagina que a empresa vai ter que pegar toda a sua estrutura, se mobilizar e rever o valor hora de trabalho. Então, assim, obviamente que a gente tem muito contato com empresários e, a grosso modo, quando você vai falar nesse assunto, todo mundo fica um pouco reticente, fala, jamais algo nesse sentido poderia ser estudado ou implementado. Agora, uma coisa interessante, que também quando fala-se em redução de jornada, fala na questão do bem-estar. E o que eu tenho visto hoje nas empresas, como a gente está mais ligado na questão da gestão, alta gestão das empresas, a gente sabe que tem a geração nova agora, a geração Z. E é engraçado, falou em bem-estar, desperta algo diferente neles. No último projeto de consultoria que nós fizemos, por incrível que pareça, o maior índice de insatisfação dos empregados, sabe qual é? Não é o salário que todo mundo imagina que seja. Não é. É o ambiente de trabalho. É o bem-estar no ambiente de trabalho. E isso está relacionado a uma boa liderança, uma liderança com empatia e a preservação do bom ambiente nas empresas. Isso também tem sido muito discutido em ações judiciais. O que você tem visto, principalmente o posicionamento dos tribunais, que a gente sabe que de lá vêm os entendimentos predominantes, em relação... Vamos falar um pouquinho agora dessa questão de bem-estar no trabalho, fazendo esse link, vindo da redução de jornada para bem-estar. Vamos falar um pouco dessa nossa nova geração, que é o futuro do nosso país. Penso eu que nós não podemos ignorar qual é a visão deles em relação a isso, porque eles estão antenados. Informação hoje eles têm de monte. O que você tem visto no judiciário já em relação a essa nova geração? O que você tem para falar para o pessoal que está participando desse bate-papo com a gente? Tem muitos desdobramentos dessa temática, mas eu acho que o que mais está sendo sentido nesse momento é o aumento nas ações judiciais relativo aos transtornos de ordem psicológica, atrelando doença do trabalho a doenças de caráter psíquico, né? Tanto é que houve o incremento de mais um CID, né, que é o burnout, que já é uma doença classificada como doença do trabalho. Então, assim, nós temos várias veredas para caminhar nesse assunto. A primeira delas é que a geração Z, que é a geração que está chegando atualmente no mercado de trabalho, é uma geração muito mais ligada em benefício e bem-estar do que propriamente em salário. Perfeito. Tanto é que saiu uma reportagem, acho que vou chutar aqui, um mês e pouco atrás, que é o chamado CLT Premium, que são as pessoas ou a geração que se apega muito mais e troca de emprego, o turnover da empresa é muito maior, porque essa geração está mais ligada no benefício que a outra empresa está dando, como, por exemplo, algumas horas de concessão durante a semana para fazer uma academia e subsidia essa academia, ou uma melhora no vale alimentação que pode se utilizar de maneira mais geral do que tão específica para tão somente a alimentação. Então, você verifica que há uma necessidade do líder entender os seus liderados e entender que essa relação tem que ser muito mais horizontalizada do que verticalizada, porque é uma geração que detém muita informação, pouco aprofundamento nas relações, porque justamente busca o imediatismo, o que não é ruim para o empresário, porque se você também olhar com bons olhos o imediatismo, significa que essa pessoa tem ânsia de entregar aquilo que ela se comprometeu com você.
Então, há uma necessidade de entender que nós estamos, sim, num momento de mudança, de gestão e, inclusive, de entendimento do direito do trabalho. Sim. O direito do trabalho ele é visto pelo empresário, né, como uma relação marital. Quando se separa ou quando dispensa o funcionário, vira uma questão emocional. Ao passo que nós sempre discutimos isso aqui, deveria se verificar a relação sob o ponto de vista racional. Sim. O que eu fiz de errado? Vou corrigir, vou tocar esse processo, vou fazer um acordo. Então, há uma necessária mudança de mentalidade para se compreender a geração atual que busca por um bem-estar. Esse bem-estar está sendo refletido em condenações na Justiça do Trabalho, em indenização por danos morais e materiais, a depender do desdobramento da doença. E é necessário também, Rafael, essa necessidade de enxergar, porque a empresa tem reputação. Sim. E isso vai impactar na reputação positiva da empresa. Você concorda comigo? Sem dúvidas. Eu participei recentemente de um projeto, foi muito bacana. A empresa, os sócios eram novos, se não me engano, acho que 35 anos. Empresa ligada à tecnologia, a gente sabe que eles já estão no outro patamar e normalmente sempre tem o envolvimento dessa galera mais nova, dessa galera mais jovem. Sabe o que foi bacana? Eu vi o projeto deles desde o business plan, quando eles estavam trabalhando as ideias. Uma das coisas que eles tinham como primordial no desenvolvimento da empresa, sabe qual era? Planos para uma saúde mental para os funcionários. Olha que legal. Eles tinham um programa de apoio psicológico, eles tratavam ambientes de forma flexível. E era uma preocupação desde o início. Até vou confidenciar aqui algo, obviamente sem falar qualquer tipo de nome, mas um dos sócios parece que o pai tinha um problema psiquiátrico. Então ele já sabia lidar com isso e foi bacana porque ele vendeu a ideia, todos os outros sócios absorveram e foi muito bacana, porque assim, eles conseguiram garimpar vários empregados de outras empresas exatamente pela proposta. Não foi pelo salário, porque eles ainda eram uma startup e foi muito legal. Sabe como que eles tratavam a gestão disso? Eles tinham várias campanhas para ouvir o funcionário. Olha que legal. À medida que o termômetro deles, para ver se isso era algo relevante para a produtividade da empresa, era exatamente ouvir o empregado. E sempre implementando projetos de saúde mental. Não à toa, até participamos do projeto, porque essa empresa já estava para ser vendida por um valor significativo e nós estávamos trabalhando para os interessados nessa empresa. Foi muito legal, me despertou, inclusive, um interesse para me aprofundar um pouco mais. Até peguei um livro recomendado por esse sócio e eu prometo aqui ainda falar um pouquinho mais. Eu acho que saúde mental não está ligado só ao empregado, né? Também está ligado ao sócio da empresa. Com certeza ainda a gente vai voltar para vocês, vamos fazer um capítulo aí só disso. E sem dúvida, eu acho que isso é relevante, sobretudo para a rentabilidade da empresa, alta produtividade. E assim, nós trabalhamos juntos, inclusive, tenho o prazer de estar contigo quase todos os dias. E uma coisa que a gente fala muito aqui no escritório é a gente conseguir zelar pelo bom relacionamento. Porque nós convivemos mais na empresa do que efetivamente em casa. E é bacana quando a gente consegue ter uma relação que supera o dia a dia do escritório e consegue estar junto com as famílias. Isso é muito legal. Só um ponto que você abordou, que é importante para o empresário ou para o próprio empregado ter consciência, é que a ausência de cuidado com a saúde mental, ela impacta na produtividade, tanto do empregado quanto do empregador. Por quê? Porque você tem um aumento do absenteísmo. Perfeito. E o aumento do absenteísmo, ele gera inúmeras consequências. Uma mão de obra para repor, ou se ela está impactada por doença de ordem psíquica, você vai ter que custear de alguma forma isso, ou pelo seu plano de saúde, ou eventualmente ela pode ser atrelada ao trabalho. Então vejam que as consequências do não cuidado com a parte de ordem
psicológica, do não entendimento do perfil dessa nova geração, né? Nós não estamos falando em benefício por benefício, nós estamos falando em benefício para se evitar problemas futuros. Perfeito. Me veio à cabeça aqui agora, dentro de uma dessas pesquisas que essa empresa fez, foi muito legal, e esse sócio compartilhou com a gente. Fala-se muito em engajamento, né, dos empregados, dos funcionários com a proposta da empresa. E foi muito bacana que em uma das respostas, uma empregada falou assim, não tem como não ter engajamento com essa empresa que tanto tem empatia com os funcionários. Então, empatia e engajamento correm juntos. Ele falou, inclusive, que essa foi uma menina que hoje ela alça voos próprios, que ela era fora da curva, e ele falou que foi uma experiência muito bacana, uma menina nova, e chamou muita atenção quando ela respondeu, e ele falou, poxa, aqui eu realmente sinto que nós estamos no caminho certo. Dr. Ricardo Monazzi, tem mais um tema para a gente falar, que eu acho que é relevante. Isso é um tema que abrange várias áreas e várias profissões, e certamente vai valer para empresários aqui que está acompanhando esse nosso bate-papo. Eu queria, para a gente finalizar, queria que você falasse um pouquinho a respeito de pejotização e reconhecimento de vínculo de emprego. A gente sabe que cada vez mais, embora o Brasil ainda peque muito na educação, a gente sabe que hoje a faculdade está muito mais acessível, né? Todo mundo se qualifica melhor, embora não seja uma realidade em todo o país, guardadas as proporções, mas a gente sabe que hoje as pessoas estão se especializando, estão tendo acesso a EAD, faculdades, enfim. Só que, por outro lado, a gente vê que as pessoas se qualificam, só que as empresas, diante da dificuldade econômica, o risco Brasil, a dificuldade de empreender no Brasil e o custo Brasil para as empresas, eles buscam alternativas para tentar baratear um pouco a mão de obra e, inevitavelmente, a gente se depara hoje com a pejotização. Me fala um pouquinho, o que você tem acompanhado, sobretudo, a respeito do entendimento do STF, porque esse é um assunto hoje que está no STF está tendo muita repercussão. O que a gente pode ver daqui para frente a respeito disso, doutor? Rafael, o STF está trazendo praticamente uma virada de chave que vem acompanhado, e aqui eu digo de maneira estranha, sem entrar na técnica jurídica, até pelo STJ, que não é um órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, e sim o TST, trazendo um entendimento especialmente segmentado, dependendo da profissão que se fala, por exemplo, médico, por exemplo, um profissional de alto calibre ou de alta especialização. O STF ele tem tolerado, e diria eu, muito, né, a pejotização, aonde, sem entrar também em questões jurídicas, ele confunde um pouco pejotização com terceirização, né? A pejotização, na verdade, seria uma pessoa jurídica que, se em verdade, uma pessoa física que presta serviço com uma natureza especial, por ela ser especializada, até tolerada pelo 442B da CLT com exclusividade, sem que isso gere vínculo de emprego, e o STF tem caminhado nessa linha, e ele aborda, durante muitos julgados, né, que houve a possibilidade de terceirização de atividade de meio, atividade de fim, o que estaria sendo também possível, ao ver dos julgados do STF, essa pejotização, mantendo a relação como uma relação de trabalho, mas não como uma relação com um vínculo empregatício, afastando, inclusive, o vínculo empregatício dado por muitas das instâncias, primeira da Justiça do Trabalho e até regional e até o próprio TST. Pois bem, então, o que nós poderíamos trazer para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador aí do nosso podcast? Primeiro, hoje é um pouco mais amplo a possibilidade de pejotização. Entretanto, tem que se tomar muito cuidado com qual profissão, função, o que você está pejotizando. Perfeito. Segundo ponto, precisa se analisar com muito cuidado a gestão prática desse contrato.
Por quê? Porque apesar do STF estar tomando uma linha, né, que eu diria que é praticamente uma linha de desregulamentação, não seria nem flexibilização, não deixou de existir o princípio da justiça do trabalho, ou melhor, do processo do trabalho, que é o princípio da primazia da realidade, que é o princípio, traduzindo, da prevalência, do fato, do chão da fábrica sobre a forma. Ou seja, eu posso ter um documento muito bem elaborado, eu posso ter uma condição de contratação muito especial. Entretanto, na prática, eu trato aquela pessoa jurídica como pessoa física empregado. O que eu quero dizer? Traduzindo de uma maneira muito literal. Senhor João, amanhã, né, a partir de amanhã, o senhor é PJ aqui na minha empresa e o senhor vai fazer para mim o serviço que o senhor fazia. Porém, né, o senhor agora é pessoa jurídica, o senhor é autônomo, o senhor fica à vontade. Aí chega no dia seguinte, seu João chega lá e chega às 10 horas da manhã. Ele cobra o horário. Né? Aí eu começo a cobrar o horário dele. Aí eu começo a cobrar, seu João, o senhor não vem, mas eu sou pessoa jurídica, eu vou mandar o meu irmão que faz a mesma coisa que... Não pode, é o senhor quem tem que vir, é pessoalidade. Ou seja, os requisitos da relação de emprego, né, que é subordinação, habitualidade, pessoalidade, pessoa física, se mantém presente, apenas travestido por uma pessoa jurídica. Então, o entendimento que prevalece hoje, apesar do direcionamento do STF, é que se for constatada a fraude, vai se considerar o vínculo de emprego. Perfeito. Só que entra outra questão, né? A questão do STJ. O STJ deu uma decisão recentemente dizendo que primeiro eu teria que discutir se o contrato é fraudulento na justiça comum, sendo fraudulento eu vou para a justiça do trabalho. Então, nós estamos num momento de muita instabilidade jurídica, apesar do direcionamento do STF, porque eu tenho ainda uma necessária compreensão e tratamento de sintonia muito qualificada da ordem de provas no processo. Então, é inseguro falar pejotize, está tranquilo, precisa analisar caso a caso e muito da assessoria jurídica para fazer os contornos necessários e as orientações corretas para aquele contrato. Ricardo, agora você tocou num ponto interessante. Durante sua fala eu estava aqui refletindo algumas palavras. Você falou em insegurança, cuidado, instabilidade. E para quem está ouvindo a gente aqui, somos advogados e vale aqui o alerta no seguinte sentido. Hoje existem manobras, eu falo manobras porque isso são alternativas, exatamente. Perfeito. Existem alternativas para você conseguir uma melhor rentabilidade e, sobretudo, gerar um maior ganho para o funcionário, para o empregado ou para o prestador de serviço. Agora, o que a gente vê na prática são os empregados fazendo esse tipo de movimentação sem um acompanhamento jurídico. E a gente sabe no dia a dia, a gente se depara depois que o problema já chegou. E vamos falar aqui para os nossos ouvintes da importância de fazer esses movimentos dentro de uma estruturação, levando em consideração o que você bem disse, a função exercida, a qualificação daquele prestador de serviço e quais os impactos financeiros, de rotina e de processos que esse movimento vai fazer. É hoje indispensável que as empresas façam esses movimentos desde que tenham uma assessoria jurídica especializada, concorda? Concordo. Na verdade, o resumo da sua fala é a empresa precisa ter a real consciência do risco e a real consciência que nenhuma saída é 100% segura. Perfeito. E não sendo 100% segura, ela tem que ter, através do profissional, o acesso à informação correta de valor do risco que ela está correndo, para que na hora que vem o processo, que vem o problema, ela administre da melhor forma que ela entenda. Legal. Bom, doutor Ricardo, você fez a abertura, eu vou fazer o encerramento, mas não sem depois passar a palavra para você. Queria agradecer por esse momento. Eu tenho certeza que isso aqui é o primeiro de muitos. Tem muita coisa boa para a gente falar de direito do trabalho, de direito empresarial, de gestão empresarial. Queria agradecer. Para mim é um privilégio estar aqui do seu lado, batendo papo, aprendendo. Queria dizer que é uma honra poder contar com você no nosso corpo jurídico. E obrigado por tanto conhecimento, obrigado por esse momento. E fala um pouquinho para o nosso ouvinte o que você espera dessa nossa nova empreitada
enquanto escritório e levar conhecimento para todo mundo. Você que é professor, palestrante, você tem muito mais propriedade para falar para eles. Primeiramente, sou eu que agradeço a possibilidade de desfrutar da convivência contigo, que já é um grande amigo, e mais dos demais sócios do escritório, que muito me honra tê-los, como dizem aí no formalístico, ombreados ao meu lado todos os dias. E essa experiência que o MAB está trazendo, ela é muito bem-vinda, porque de nada adianta ter conhecimento e não compartilhar. Verdade. Faz parte de busca de solidariedade e empatia aos operadores do direito simplificarem a linguagem jurídica, mas não só simplificarem, mas torná-la acessível. Perfeito. E a internet veio para democratizar essa possibilidade, e o MAB, como sempre, antenado a isso, já está na mesma velocidade que a sociedade hoje persegue. Obrigado. Legal. Grande abraço a todos, obrigado por nos acompanharem aí. Obrigado, Ricardo, um abraço. Obrigado, Rafa. Prazer. Um abraço pra você.